Versão 1.0 em revisão. Regulamento para voluntários. Preâmbulo e enquadramento legal. O presente Regulamento Interno Operacional estabelece as regras de organização, funcionamento e conduta aplicáveis aos voluntários que integrem as atividades da Associação Valentão ao Resgate, NIF 518.594.750, com sede na Avenida 25 de Abril, número 23, 7440015 Alter do Chão, Porto Alegre, no âmbito do Programa Voluntário Operacional. Este regulamento é elaborado ao abrigo da Lei nº 71 de 98, de 3 de novembro, que estabelece as bases jurídicas do voluntariado em Portugal, e do Decreto-Lei nº 389 de 99, de 30 de setembro, que regulamenta os programas de voluntariado, nomeadamente quanto à definição de voluntariado, princípios enquadradores, direitos e deveres dos voluntários, conteúdos obrigatórios dos programas, acordo escrito e seguro obrigatório. Para efeitos do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 389 de 99, o presente regulamento contém todos os elementos exigidos para a formalização de um programa de voluntariado, incluindo objetivos, condições de exercício da atividade, direitos e deveres dos voluntários e das entidades promotoras, regime de funcionamento, mecanismos de participação e regime disciplinar. Nos termos da Portaria nº 87 de 2006, de 24 de janeiro, todos os voluntários abrangidos por este regulamento estão cobertos por seguro obrigatório de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, contratado nos termos legais aplicáveis. O tratamento de dados pessoais realizado no contexto do Programa Voluntário Operacional cumpre o Regulamento UE 2016-679 RGPD e a Lei nº 58 de 2019, de 8 de agosto. A Associação Valentão ao Resgate é responsável pelo tratamento dos dados dos voluntários e demais titulares, recolhendo apenas os dados estritamente necessários para gestão e registro de voluntários, planeamento operacional, segurança e saúde em contexto de atividade, cumprimento do seguro obrigatório, emissão de declarações e certificados, comunicação institucional relacionada com a atividade voluntária. As bases jurídicas aplicáveis incluem o cumprimento de obrigações legais, por exemplo, seguro obrigatório, o interesse legítimo da associação na organização das suas operações e, quando exigido por lei, nomeadamente para utilização de imagem ou voz e para dados de saúde facultados para proteção e missão, o consentimento explícito do titular. Os dados são conservados pelo período necessário às finalidades indicadas e aos prazos legalmente exigidos. Podem ser partilhados com seguradoras e entidades parceiras apenas quando indispensável à execução das atividades e sempre com garantias adequadas de confidencialidade e segurança. Os titulares dispõem dos direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, bem como do direito de reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Os contactos oficiais da Associação devem ser utilizados para o exercício destes direitos e para esclarecimentos adicionais, sendo a política de proteção de dados e privacidade parte integrante do presente regulamento, anexo 1º. A adesão de qualquer cidadão à estrutura de voluntariado implica, no momento da inscrição ou início de colaboração, a aceitação plena e automática do presente regulamento, da política de proteção de dados e das normas complementares em vigor, não sendo necessário celebrar contratos ou acordos adicionais por cada atividade ou missão. O presente regulamento tem duração indeterminada e aplica-se a todas as atividades desenvolvidas no âmbito dos objetivos estatutários da Associação Valentão ao Resgate, independentemente da área de intervenção ou da frequência de participação do voluntário. A vinculação do voluntário mantém-se enquanto este permanecer ativo na estrutura, cessando apenas por decisão voluntária do próprio ou por aplicação do regime disciplinar previsto neste documento. Para efeitos do presente regulamento. Voluntário é qualquer pessoa que, de forma livre, responsável e desinteressada, participa em atividades promovidas pela Associação nos termos da Lei nº 71 de 98. A atividade voluntária rege-se pelos princípios de solidariedade, participação, cooperação, gratuitidade, responsabilidade e complementaridade. Todos os voluntários estão abrangidos pelo Programa Voluntário Operacional e pelo presente regulamento, bem como pelo seguro obrigatório previsto na legislação aplicável.
Para efeitos de proteção de dados, responsável pelo tratamento é a Associação Valentão ao Resgate e titular dos dados é qualquer pessoa singular cujos dados sejam tratados no âmbito das atividades do Programa Voluntário Operacional. O presente regulamento é complementar aos estatutos da Associação Valentão ao Resgate e ao Programa Voluntário Operacional, prevalecendo estes últimos em caso de conflito. Objeto e âmbito de aplicação. O presente Regulamento Interno Operacional tem por objeto definir as regras de organização, funcionamento, conduta, hierarquia, formação, direitos, deveres e regime disciplinar aplicáveis a todos os voluntários operacionais da Associação Valentão ao Resgate no âmbito do Programa Voluntário Operacional. Este regulamento aplica-se a todas as atividades desenvolvidas pela Associação Valentão ao Resgate, abrangendo as diferentes áreas de intervenção previstas nos seus estatutos e no Programa Voluntário Operacional, nomeadamente resgates e transporte de animais, programas CED, captura, esterilização, devolução, campanhas de recolha de alimentos e sensibilização pública, acolhimento temporário, FAT, formação e ações de sensibilização, apoio logístico e administrativo, manutenção de instalações e espaços. Outras ações de interesse comunitário compatíveis com os objetivos estatutários. A adesão à estrutura de voluntariado da Associação implica a vinculação integral e automática ao presente Regulamento Interno Operacional, à política de proteção de dados e privacidade, anexo 1º, e às normas internas em vigor, independentemente da frequência ou natureza da colaboração. O voluntário mantém essa vinculação enquanto permanecer ativo na estrutura, não sendo necessário celebrar acordos adicionais por cada atividade ou missão. Este regulamento aplica-se a todos os voluntários inscritos e reconhecidos pela Associação Valentão ao Resgate, incluindo voluntários operacionais ativos, voluntários de apoio logístico ou administrativo, voluntários pontuais, sempre que participem em atividades enquadradas. Princípios e valores. A atividade dos voluntários operacionais da Associação Valentão ao Resgate rege-se pelos princípios estabelecidos na Lei nº 71 de 98, bem como pelos valores próprios da estrutura Valentão, que refletem a sua identidade, missão e forma de atuação. Princípios legais. Nos termos da Lei nº 71 de 98, a atividade voluntária obedece aos seguintes princípios fundamentais: solidariedade, compromisso ativo com a construção de uma comunidade mais justa e solidária. Participação, envolvimento livre, consciente e responsável dos cidadãos nas ações desenvolvidas. Cooperação, promoção do trabalho conjunto entre voluntários, estruturas organizativas e comunidades. Gratuitidade, atuação desinteressada, sem fins lucrativos nem benefícios patrimoniais. Responsabilidade, compromisso individual com os objetivos e valores da organização. Complementaridade, reconhecimento de que o voluntariado não substitui funções profissionais nem responsabilidades do Estado. Valores próprios Valentão. Para além dos princípios legais, a atuação dos voluntários baseia-se em valores próprios que asseguram organização, eficácia e coesão operacional. Hierarquia funcional clara garante coordenação e capacidade de resposta eficiente. Formação adequada à função promove competências práticas, segurança e qualidade da intervenção. Disciplina e cumprimento de regulamentos internos reforça a confiança, a credibilidade e o respeito mútuo. Espírito de corpo e missão partilhada fortalece a identidade coletiva e o compromisso com os objetivos da associação. Integridade e lealdade assegura a confiança entre voluntários, direção e comunidade. Respeito e empatia para com animais, pessoas e instituições parceiras. Estes princípios e valores são de observância obrigatória para todos os voluntários, constituindo a base ética e organizativa da estrutura Valentão operacionais. Conduta ética e conflitos de interesse. Os voluntários devem atuar com integridade, imparcialidade e sentido de missão, abstendo-se de comportamentos ou decisões que possam favorecer interesses pessoais, familiares ou de terceiros em detrimento dos objetivos da associação. É obrigatória a comunicação prévia à coordenação operacional de qualquer situação que possa configurar conflito de interesse, designadamente
Participação em missões em propriedades próprias, de familiares ou amigos, relações profissionais ou comerciais com entidades parceiras. Utilização de contactos ou informação obtida na associação para fins externos. Os voluntários estão obrigados a guardar sigilo relativamente a informações internas, dados pessoais, locais sensíveis e procedimentos operacionais, mesmo após cessarem a colaboração. É expressamente proibida a publicação ou partilha de imagens, vídeos, dados ou informações relativas a animais, intervenções, locais ou pessoas, em redes sociais ou meios públicos, sem autorização prévia da coordenação operacional ou direção. Qualquer violação destes deveres pode ser objeto de procedimento disciplinar, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou criminal. Hierarquia operacional valentão. Princípios gerais. A hierarquia operacional da Associação Valentão ao Resgate tem por objetivo assegurar uma cadeia de comando clara, permitindo decisões rápidas e eficazes. Uma definição precisa de responsabilidades, evitando sobreposições ou falhas de coordenação. A coerência, disciplina e segurança operacional, fundamentais para intervenções eficientes. A valorização progressiva dos voluntários com base em formação, experiência e mérito. Todos os voluntários integram automaticamente a estrutura hierárquica a partir do momento em que são aceitos na organização, comprometendo-se a respeitar e cumprir as orientações superiores de acordo com a sua posição e função. A hierarquia não cria vínculos laborais nem direitos remuneratórios, mas estabelece responsabilidades operacionais claras que visam proteger a missão, a segurança e a credibilidade da associação. Estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica base da Valentão Operacionais compreende os seguintes níveis. Coordenação operacional. Função: dirigir e coordenar todas as atividades operacionais no âmbito do Programa Voluntário Operacional. Responsabilidades: definir orientações estratégicas e operacionais. Aprovar planos de atividades e intervenções. Supervisionar equipas e articular com a direção da associação. Assegurar o cumprimento da legislação, do programa e do presente regulamento. Nomeação designada pela direção da associação. Chefias de equipa ou núcleo operacional. Função: comandar diretamente grupos de voluntários em atividades específicas ou áreas de intervenção. Responsabilidades: planear e liderar missões no terreno. Garantir a execução segura e eficaz das atividades. Transmitir orientações da coordenação operacional. Identificar necessidades de formação e melhorias. Nomeação por proposta da coordenação operacional e aprovação da direção. Voluntários operacionais ativos. Função: executar as atividades da associação no terreno em funções de apoio, de acordo com as orientações recebidas e a formação adquirida. Responsabilidades: cumprir missões e tarefas atribuídas. Respeitar a cadeia hierárquica e regulamentos internos. Zelar pela segurança própria, dos colegas e dos animais. Representar condignamente a associação em todas as intervenções. Voluntários de apoio logístico e administrativo. Função: apoiar atividades essenciais não diretamente operacionais, transportes, recolhas, armazéns, gestão administrativa, comunicação. Responsabilidades: executar as tarefas de apoio confiadas. Respeitar regulamentos e orientações hierárquicas. Colaborar com equipas operacionais quando necessário. Regras de hierarquia. Todos os voluntários devem respeitar a cadeia de comando estabelecida. Ordens e instruções devem ser transmitidas de forma clara, objetiva e fundamentada, preferencialmente pelos canais internos oficiais. Em caso de conflito hierárquico ou divergência operacional, prevalecem as decisões da coordenação operacional, podendo ser revistas pela direção da associação. As chefias e coordenação devem dar o exemplo, garantindo disciplina, respeito mútuo e fluidez na comunicação. A nomeação para funções hierárquicas baseia-se em confiança, mérito, formação e disponibilidade,
podendo ser revista a qualquer momento pela direção ou coordenação, sem direito adquirido ou vínculo laboral. Organograma. Para reforçar a clareza estrutural, a comunicação interna e a articulação com entidades externas, a Associação Valentão ao Resgate dispõe de um organograma hierárquico formal que representa graficamente os níveis de responsabilidade e linhas de comando da estrutura Valentão operacionais. A cadeia de comando é organizada da seguinte forma. Coordenação operacional dirige e coordena todas as atividades operacionais no âmbito do Programa Voluntário Operacional, reportando diretamente à direção da Associação. Chefias de equipa núcleos operacionais comandam diretamente grupos de voluntários em missões ou áreas específicas, garantindo execução segura, eficaz e alinhada com as orientações superiores. Voluntários operacionais ativos executam missões no terreno ou funções de apoio, respeitando a hierarquia e os regulamentos internos. Voluntários de apoio logístico e administrativo prestam suporte essencial às operações, transportes, recolhas, armazém, comunicação e tarefas administrativas, integrados na cadeia de comando e sujeitos às mesmas regras de conduta. O organograma oficial encontra-se no anexo 2º deste regulamento, representando graficamente os níveis hierárquicos, funções e linhas de comando de forma clara e padronizada. Admissão, formação e integração de voluntários operacionais. Admissão. A admissão de novos voluntários na estrutura da Associação Valentão ao Resgate realiza-se através de um processo de inscrição individual, presencial ou online, no qual o candidato fornece os seus dados de identificação e manifesta de forma livre, informada e consciente a vontade de integrar o Programa Voluntário Operacional. A inscrição implica a aceitação integral do presente Regulamento Interno Operacional, da Política de Proteção de Dados e Privacidade, anexo 1º, e demais normas internas em vigor. O compromisso de respeitar os princípios, valores e regras operacionais da Associação. A autorização para a inclusão dos dados na base interna de voluntários para efeitos de gestão operacional, formação, seguro obrigatório e comunicação institucional, nos termos do RGPD e da Lei nº 58 de 2019. A inscrição tem duração indeterminada, mantendo-se válida enquanto o voluntário mantiver atividade ou disponibilidade para colaborar. Pode ser suspensa ou cessada nos termos previstos no presente regulamento, nomeadamente por decisão voluntária do interessado, falta de participação prolongada ou aplicação de medidas disciplinares. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 71 de 98, de 3 de novembro, a inscrição como voluntário não constitui, em caso algum, vínculo laboral ou de subordinação jurídica remunerada, nem confere direito a qualquer tipo de remuneração. Esta clarificação garante que a relação estabelecida entre a associação e os voluntários é exclusivamente de natureza voluntária e associativa, regida pelo presente regulamento e pela legislação aplicável ao voluntariado. Formação inicial. Após a admissão, os voluntários devem frequentar uma formação inicial obrigatória com os seguintes objetivos: transmitir os princípios fundamentais do voluntariado e da estrutura Valentão. Dar a conhecer direitos, deveres, regulamentos internos e procedimentos de segurança. Identificar áreas de atuação adequadas ao perfil e disponibilidade do voluntário, garantir um nível mínimo de preparação para a participação em atividades operacionais. A frequência da formação inicial é condição indispensável para o desempenho pleno de funções operacionais. Enquanto aguardam formação, os voluntários podem, se adequado, colaborar em tarefas logísticas ou administrativas, sob supervisão direta. Integração operacional. Concluída a formação inicial, os voluntários são integrados na estrutura operacional com base em competências e experiência prévias, formação adquirida e módulos concluídos, necessidades das equipas e disponibilidade do voluntário, avaliação da coordenação operacional. A integração é acompanhada por elementos mais experientes ou chefias, garantindo uma adaptação progressiva e segura. Os voluntários podem, ao longo do tempo, progredir hierarquicamente ou assumir responsabilidades acrescidas mediante formação complementar, experiência comprovada e proposta da coordenação operacional. Formação contínua.
A Associação Valentão ao Resgate promove formação contínua obrigatória e facultativa destinada à atualização de conhecimentos, reforço de competências técnicas e melhoria da qualidade das intervenções. A participação nas ações de formação obrigatórias constitui parte integrante do compromisso de voluntariado e pode ser considerada para efeitos de avaliação interna, progressão hierárquica ou atribuição de responsabilidades. Proteção de dados e registro administrativo. Todos os dados recolhidos no processo de admissão, formação e integração são tratados nos termos do RGPD e legislação nacional aplicável, destinando-se exclusivamente à gestão da relação de voluntariado. O acesso aos dados é restrito à direção e coordenação operacional, sendo garantida a confidencialidade, segurança e conservação adequada da informação. Direitos e deveres dos voluntários. A relação entre a Associação Valentão ao Resgate e os seus voluntários baseia-se em princípios de confiança, responsabilidade e cooperação mútua. Os direitos reconhecidos aos voluntários são acompanhados de deveres proporcionais, garantindo o bom funcionamento da estrutura e a prossecução da missão da Associação. Direitos dos voluntários. Nos termos da Lei nº 71 de 98 e do presente regulamento, os voluntários da Associação Valentão ao Resgate têm direito a participar livremente nas atividades da Associação de acordo com as suas motivações, disponibilidade e perfil, sem discriminação. Receber formação inicial e contínua adequada às funções a desempenhar, garantindo competências básicas de segurança, eficácia e ética. Dispor de condições de higiene e segurança adequadas ao exercício das suas funções, incluindo acesso a equipamentos de proteção individual sempre que necessário. Receber apoio logístico e operacional indispensável ao bom desempenho das suas tarefas. Estar abrangidos por seguro obrigatório de acidentes pessoais e responsabilidade civil, conforme a legislação aplicável. Ser tratados com respeito, igualdade e dignidade, independentemente da função, idade, género, experiência ou frequência de participação. Participar nas decisões internas relacionadas com a sua atividade através dos canais definidos, podendo apresentar sugestões e propostas de melhoria. Ver reconhecido trabalho desenvolvido, nomeadamente através de certificados, referências, menções públicas ou outros mecanismos de valorização. Ser ressarcidos das despesas autorizadas e devidamente justificadas, relacionadas com o exercício da atividade voluntária. Ter acesso à informação necessária para o desempenho responsável das suas funções. Cessar livremente a colaboração mediante comunicação à coordenação operacional, sem penalização. Deveres dos voluntários. O exercício da atividade voluntária implica o cumprimento rigoroso dos seguintes deveres. Cumprir os princípios, valores e regulamentos internos da Associação Valentão ao Resgate, bem como a legislação aplicável. Atuar com diligência, responsabilidade e solidariedade, respeitando os objetivos e missão da Associação. Respeitar a cadeia hierárquica e acatar as orientações da coordenação operacional e das chefias de equipa. Comparecer com pontualidade e responsabilidade nas atividades para as quais se comprometeram. Respeitar a dignidade, vida privada e direitos de todos os beneficiários, voluntários, parceiros e colaboradores. Guardar sigilo sobre informações internas, dados pessoais e elementos estratégicos a que tenham acesso, mesmo após cessarem funções. Zelar pelo bom uso dos equipamentos, uniformes e instalações, preservando-os em boas condições e utilizando-os exclusivamente para fins autorizados. Comunicar atempadamente alterações à sua disponibilidade ou quaisquer impedimentos que possam afetar a colaboração. Colaborar com espírito construtivo, promovendo o bom ambiente, a entreajuda e a coesão da equipa. Representar com dignamente a associação, mantendo postura respeitosa e profissional em público, em missões e nas interações com entidades externas. Participar nas formações obrigatórias e cumprir as regras de segurança aplicáveis. Contribuir ativamente para a melhoria contínua, sinalizando problemas, apresentando soluções ou participando em processos internos de avaliação. Equilíbrio entre direitos e deveres. A estrutura Valentão Operacionais assenta no princípio de responsabilidade partilhada.
Os direitos garantem que os voluntários atuam em condições seguras, com dignidade e reconhecimento. Os deveres asseguram que a organização mantém disciplina, eficácia e credibilidade perante a comunidade e as entidades parceiras. O incumprimento dos deveres pode dar origem à aplicação do regime disciplinar previsto neste regulamento, salvaguardando sempre o direito de defesa do voluntário. Mecanismos de participação dos voluntários. A Associação Valentão ao Resgate promove a participação ativa dos voluntários no desenvolvimento estratégico e organizativo da estrutura através dos seguintes mecanismos. Reuniões consultivas periódicas convocadas pela coordenação operacional ou direção, nas quais os voluntários podem apresentar sugestões, preocupações ou propostas de melhoria. Formulários internos de participação e canais digitais oficiais para recolha de sugestões ou contributos. Representação dos voluntários nas Assembleias Gerais da Associação nos termos estatutários. Participação em grupos de trabalho ou comissões temáticas criadas para áreas específicas de atuação. Estes mecanismos garantem que a estrutura Valentão operacionais se mantém dinâmica, transparente e alinhada com a experiência direta dos voluntários no terreno. Regras de conduta e funcionamento. As regras de conduta e funcionamento têm como objetivo garantir uma atuação ética, disciplinada e coerente de todos os voluntários, salvaguardando a segurança das operações, a credibilidade da Associação Valentão ao Resgate e a confiança da comunidade. Princípios gerais de conduta. Todos os voluntários devem pautar a sua atuação pelos princípios de integridade, responsabilidade, respeito mútuo, disciplina e espírito de missão, contribuindo para a proteção dos animais, das pessoas e das comunidades. A imagem pública da associação. A eficácia e segurança das ações operacionais. A confiança dos parceiros institucionais e da sociedade civil. A conduta dos voluntários deve, em todas as circunstâncias, respeitar os valores, regulamentos e hierarquia interna. Salvaguardar a segurança e bem-estar de todos os intervenientes. Reforçar a credibilidade e reputação da estrutura Valentão operacionais. Contribuir para um ambiente de trabalho colaborativo e disciplinado. Conduta ética. Os voluntários representam a associação sempre que participam em atividades internas ou externas, devendo manter uma postura ética, respeitosa e responsável. É proibida a utilização do nome, imagem, recursos ou equipamentos da associação para fins pessoais, políticos, religiosos ou comerciais. Declarações públicas ou comunicações em nome da associação só podem ser efetuadas por elementos autorizados pela direção ou coordenação operacional. Os voluntários devem respeitar a privacidade de pessoas, parceiros e outros voluntários, não divulgando informações internas, dados sensíveis ou locais operacionais sem autorização. Qualquer situação que possa configurar conflito de interesse deve ser comunicada previamente à coordenação operacional. Comportamento operacional. Durante a participação em atividades ou missões, os voluntários devem cumprir rigorosamente as orientações da cadeia hierárquica. Usar uniforme e equipamentos adequados, em conformidade com as normas internas e de segurança. Zelar pela sua segurança e pela dos colegas, reportando de imediato qualquer situação de risco. Manter postura colaborativa, disciplinada e respeitosa, mesmo em contextos de stress operacional. Evitar atitudes, gestos ou linguagem impróprias que possam comprometer o ambiente de trabalho ou a imagem da associação. Não abandonar funções ou missões sem autorização superior, exceto em situações de força maior. Tratar animais, pessoas e bens com respeito, responsabilidade e cuidado. Comunicação interna e externa. A comunicação entre voluntários, chefias e coordenação operacional deve ser clara, objetiva, respeitosa e efetuada pelos canais internos definidos. A difusão de informações falsas, distorcidas ou não verificadas nos canais internos constitui infração disciplinar. Críticas ou sugestões construtivas devem ser apresentadas através dos canais próprios e de forma responsável, nunca em espaços públicos ou redes sociais.
A partilha de imagens, vídeos ou informações relativas a missões, animais ou pessoas em redes sociais requer autorização prévia da coordenação operacional. Os voluntários devem consultar regularmente os canais oficiais para se manterem atualizados sobre atividades, formações e orientações. Responsabilidade individual. Cada voluntário é pessoalmente responsável pelas suas ações no âmbito das atividades em que participa. O incumprimento das regras de conduta e funcionamento pode dar lugar à aplicação do regime disciplinar previsto neste regulamento, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou criminal. Uniforme, identificação e equipamento. O uso de uniforme, elementos de identificação e equipamento adequado constitui parte integrante da imagem institucional da Associação Valentão ao Resgate e é essencial para garantir segurança, coerência visual e credibilidade pública durante as atividades. Princípios gerais. O uniforme e a identificação oficial permitem a identificação imediata dos voluntários no terreno, facilitando a coordenação e a interação com entidades parceiras e comunidade. As normas sobre uniforme e equipamentos visam assegurar disciplina visual, proteção individual e coletiva e o respeito pela identidade operacional da Valentão Operacionais. O uso de uniforme e identificação é obrigatório em todas as atividades oficiais ou representativas da Associação, salvo autorização expressa da coordenação operacional. É expressamente proibido o uso de uniforme ou identificação oficial em atividades privadas, pessoais, políticas, religiosas ou comerciais. Uniforme. Composição básica. O uniforme base dos voluntários operacionais é composto por coletes ou casacos verde-tropa, com a inscrição voluntário em branco, visível nas costas. Camisola ou t-shirt vermelha, com a identificação da associação na frente. Calças adequadas à função, preferencialmente em tons neutros ou escuros, resistentes e confortáveis. Calçado fechado e robusto, apropriado à atividade, botas de trabalho ou trekking. Equipamentos de proteção individual adicionais, sempre que necessário, luvas, lanternas, máscaras, óculos de proteção, etc. Condições de uso. O uniforme deve apresentar-se limpo, completo e em bom estado durante as atividades. Quaisquer adaptações ou alterações só podem ser feitas com autorização prévia da coordenação operacional. A coordenação pode restringir a participação em atividades de quem não cumpra as normas de apresentação ou segurança. Identificação. Todos os voluntários devem usar cartão de identificação oficial, visível, contendo nome, função e número de voluntário. A posse do cartão de identificação é pessoal e intransmissível. Em caso de perda, roubo ou dano, o voluntário deve comunicar imediatamente à coordenação para cancelamento e substituição. O uso de identificação fora do contexto das atividades oficiais é proibido, salvo autorização expressa. Equipamento operacional. Os equipamentos utilizados nas atividades caixas de transporte, redes, trelas, rádios, lanternas, veículos, etc., são propriedade da associação ou cedidos por entidades parceiras. Os voluntários são responsáveis pelo uso correto, conservação e devolução dos equipamentos que lhes forem confiados. Qualquer dano, perda ou mau funcionamento deve ser comunicado de imediato à hierarquia competente. É proibida a utilização de equipamentos da associação para fins pessoais ou alheios às atividades autorizadas. O uso de equipamento pessoal em missões pode ser autorizado, desde que comunique previamente à coordenação e cumpra os padrões de segurança definidos. Devolução ou destruição de uniformes e identificação. Em caso de cessação de colaboração, exclusão ou suspensão definitiva do voluntário, todos os uniformes, cartões de identificação e equipamentos fornecidos pela associação devem ser devolvidos de imediato à coordenação operacional, em bom estado, ou destruídos sob supervisão, quando a sua reutilização não seja possível ou adequada. Este procedimento tem por objetivo garantir a preservação da imagem institucional, a segurança e controle do uso de elementos identificativos, a rastreabilidade dos materiais atribuídos. O incumprimento desta obrigação pode implicar responsabilidade disciplinar e, se aplicável, civil.
Controlo e fiscalização. A coordenação operacional pode realizar verificações periódicas ao estado do uniforme, identificação e equipamentos utilizados pelos voluntários. A não conformidade com as normas estabelecidas pode implicar restrição temporária da participação em atividades ou outras medidas adequadas. Em caso de cessação da colaboração ou exclusão, aplica-se o disposto no ponto 8.5 quanto à devolução ou destruição dos uniformes, identificação e equipamentos. Participação em atividades e missões. A participação dos voluntários nas atividades e missões da Associação Valentão ao Resgate rege-se pelos princípios de disponibilidade responsável, disciplina operacional e compromisso com os objetivos estatutários da Associação. Cada voluntário colabora de acordo com a sua disponibilidade e perfil, integrando as ações determinadas pela coordenação operacional, sem necessidade de acordos adicionais para cada intervenção. Princípios gerais. Todas as atividades e missões são desenvolvidas no âmbito dos objetivos estatutários da Associação e de acordo com as orientações da coordenação operacional. A participação dos voluntários deve ser pautada por responsabilidade, espírito de equipa, respeito pelas hierarquias e cumprimento das normas de segurança. A adesão às atividades é voluntária, mas a confirmação implica compromisso efetivo de presença e desempenho. A atuação dos voluntários em missão representa oficialmente a Associação Valentão ao Resgate, com todas as responsabilidades éticas e legais associadas. Planeamento das atividades. O planeamento das atividades e missões é efetuado pela coordenação operacional, em articulação com as chefias de equipa, com base nas necessidades identificadas e objetivos definidos. Sempre que possível, os voluntários são informados com antecedência razoável sobre datas, locais, objetivos e requisitos logísticos através dos canais internos oficiais. Os voluntários podem manifestar interesse em integrar determinadas ações, ficando a sua participação dependente de avaliação da coordenação, da adequação ao perfil e da disponibilidade logística. Confirmação de participação. Os voluntários devem confirmar ou recusar a sua participação nas atividades para as quais foram convocados ou convidados, dentro dos prazos definidos. A confirmação implica o compromisso de comparecer e participar ativamente, salvo motivo de força maior. Faltas injustificadas ou repetidas poderão ser avaliadas no âmbito do regime disciplinar. A confirmação atempada permite à coordenação organizar equipas com eficácia, garantindo segurança e eficiência nas intervenções. Atuação em missão. Durante a execução de atividades ou missões, os voluntários devem respeitar a cadeia hierárquica e cumprir as orientações transmitidas. Atuar com responsabilidade, segurança e respeito pelas normas internas. Manter postura profissional, colaborativa e representativa da associação. Utilizar uniformes, equipamentos e meios adequados à missão. Reportar incidentes, dificuldades ou ocorrências relevantes aos responsáveis de equipa ou coordenação operacional. Contribuir para o bom funcionamento da missão e para a segurança de todos os intervenientes. Cooperar com entidades externas, ex-GNR, municípios, veterinários, parceiros, de forma respeitosa e coordenada. Missões externas e colaborações. A participação em missões fora do Distrito de Porto Alegre ou em colaboração com entidades externas requer autorização expressa da coordenação operacional. Nessas missões, os voluntários representam oficialmente a associação e devem respeitar os protocolos estabelecidos com as entidades parceiras. A associação assegura a cobertura adequada por seguro obrigatório e, quando aplicável, o apoio logístico necessário. Registro e avaliação. A participação dos voluntários em atividades e missões é registada internamente para efeitos de organização, seguros, certificações, reconhecimento e eventual progressão hierárquica. A coordenação operacional pode realizar avaliações periódicas de assiduidade, desempenho, formação e conduta, com base em critérios objetivos. Os resultados dessas avaliações podem ser considerados para nomeações, atribuição de responsabilidades ou aplicação de medidas disciplinares. Os voluntários podem solicitar acesso ao seu registro interno para verificação de dados ou esclarecimentos. Regime disciplinar.
O regime disciplinar tem como objetivo garantir a disciplina interna, a credibilidade da estrutura valentão operacionais e a proteção da missão, dos valores e da imagem pública da Associação Valentão ao Resgate. A sua aplicação baseia-se nos princípios de proporcionalidade, equidade, gradualidade e direito de defesa, sem natureza laboral, enquadrando-se exclusivamente no contexto associativo e regulamentar. Condutas passíveis de sanção. Constituem infrações disciplinares, entre outras. Incumprimento reiterado dos princípios, valores ou regulamentos internos. Violação das regras de conduta operacional ou hierárquica. Faltas injustificadas e repetidas a atividades previamente confirmadas. Utilização indevida do nome, imagem, equipamentos ou recursos da associação. Divulgação não autorizada de informações internas, dados pessoais ou elementos sensíveis. Comportamento desrespeitoso, agressivo ou prejudicial para com outros voluntários, dirigentes, parceiros ou comunidade. Atuação negligente que ponha em risco pessoas, animais, bens ou a reputação da associação. Atos que possam configurar abuso de confiança, fraude ou apropriação indevida de recursos. Qualquer conduta que, por ação ou omissão, prejudique gravemente o bom funcionamento da estrutura. Sanções disciplinares. As infrações disciplinares podem dar origem, consoante a gravidade de circunstâncias, à aplicação das seguintes sanções. Advertência verbal aplicada em casos de infrações leves ou primeiras ocorrências. Advertência escrita em casos de reincidência de infrações leves ou de infrações médias, ficando registada no processo individual do voluntário. Suspensão temporária da participação em atividades por um período definido, nos casos de infrações médias ou graves, podendo ser acompanhada de medidas de correção ou formação obrigatória. Exclusão definitiva da estrutura de voluntariado em situações graves, reincidentes ou que comprometam irreversivelmente a confiança e integridade da associação. Procedimento disciplinar. O procedimento disciplinar decorre segundo as seguintes fases. Abertura do processo, mediante participação escrita da chefia, coordenação ou outro voluntário, descrevendo os factos. A coordenação operacional decide se há fundamento para a abertura formal. Notificação. O voluntário é notificado por escrito dos factos e da sanção potencial, tendo um prazo de 5 dias úteis para apresentar defesa escrita ou oral. Instrução. Recolha de elementos, podendo envolver audição de testemunhas ou partes envolvidas. A coordenação pode solicitar parecer da direção em casos sensíveis. Decisão, proferida pela coordenação ou pela direção, consoante gravidade, no prazo máximo de 15 dias úteis após a defesa. A decisão deve ser fundamentada e comunicada por escrito quando se trate de sanções superiores à advertência verbal. Registro. Todas as decisões disciplinares ficam registadas no processo individual do voluntário. Direitos do voluntário. O voluntário tem direito a apresentar defesa escrita ou oral antes da aplicação de qualquer sanção superior à advertência verbal. Pode solicitar revisão da decisão à direção da associação em última instância, no prazo de 10 dias úteis após notificação. Tem direito a ser tratado com respeito e equidade durante todo o processo. As sanções devem respeitar a proporcionalidade dos factos e circunstâncias. Efeitos das sanções. As advertências têm caráter pedagógico e visam corrigir condutas. A suspensão temporária implica a exclusão do voluntário de todas as atividades durante o período definido, podendo estar sujeita a formação obrigatória para eventual reintegração. A exclusão definitiva implica cessação imediata do vínculo do voluntário, devolução de cartão, uniformes e equipamentos e revogação dos seus direitos de participação. Casos urgentes. Em situações de risco iminente para pessoas, animais, bens ou reputação da associação, a coordenação operacional pode determinar suspensão preventiva imediata da atividade do voluntário, comunicando à direção para decisão final no prazo máximo de 10 dias úteis. Procedimentos administrativos e comunicação interna.
Os procedimentos administrativos e de comunicação interna da Associação Valentão ao Resgate têm como objetivo assegurar transparência, eficiência, conformidade legal e coordenação eficaz entre todos os elementos da estrutura Valentão operacionais, garantindo que as atividades são realizadas de forma organizada, rastreável e segura. Registro e gestão de voluntários. A Associação mantém uma base de dados interna atualizada, contendo dados de identificação, contactos, histórico de participação, formação realizada, avaliações internas e eventual historial disciplinar de cada voluntário. Estes dados são tratados nos termos do Regulamento UE 2016-679-RGPD e da Lei nº 58 de 2019, sendo a Associação Valentão ao Resgate a entidade responsável pelo tratamento. O acesso aos dados é restrito à direção e à coordenação operacional, garantindo confidencialidade, integridade e segurança da informação. Cada voluntário tem o dever de manter os seus dados atualizados, comunicando alterações relevantes, morada, contactos, disponibilidade, etc., de forma atempada. Os registros administrativos constituem a base para a gestão logística, formativa, operacional e seguradora, permitindo comprovar a atividade desenvolvida perante autoridades e parceiros institucionais. O tratamento de dados relacionados com imagem, voz ou saúde, quando voluntariamente fornecidos para proteção em missão, obedece a consentimento explícito e finalidades limitadas. Procedimentos internos. A inscrição, formação, integração, atribuição de funções, nomeações, certificações, sanções e cessação de voluntariado seguem os procedimentos definidos neste regulamento e nas normas complementares. Aprovadas pela Direção. Todos os processos internos devem ser documentados e registados de forma organizada, garantindo rastreabilidade e capacidade de auditoria. Sempre que necessário, podem ser elaborados manuais ou instruções operacionais específicos para determinadas áreas, capturas CED, missões conjuntas, eventos públicos, os quais consideram parte integrante do presente regulamento. A emissão de declarações, certificados de participação ou outros documentos oficiais relacionados com a atividade de voluntariado depende de validação pela coordenação operacional e direção. As decisões administrativas e operacionais relevantes devem ser comunicadas aos voluntários pelos canais oficiais definidos. Comunicação interna. A comunicação entre coordenação operacional, chefias e voluntários realiza-se exclusivamente através de plataformas e canais oficiais definidos pela Associação, grupos internos operacionais, e-mail institucional, aplicações de gestão. Os voluntários devem consultar regularmente estes canais para se manterem informados sobre atividades, formações, decisões e orientações. A comunicação interna deve pautar-se por clareza, objetividade, respeito e disciplina hierárquica. A difusão de informações falsas, distorcidas ou não verificadas nos canais internos constitui infração disciplinar. Questões sensíveis ou reclamações devem ser dirigidas diretamente às chefias ou coordenação, nunca em espaços públicos ou de forma que prejudique a imagem da associação. A comunicação de dados pessoais ou informações sensíveis através dos canais internos deve respeitar as regras de proteção de dados e confidencialidade em vigor. Documentação e arquivo. Todos os documentos administrativos, relatórios de atividades, avaliações, registros de missões e processos disciplinares são arquivados de forma organizada, com acesso controlado, permitindo resposta rápida a pedidos de entidades fiscalizadoras ou parceiras. A documentação é conservada pelos períodos legalmente exigidos ou, na ausência destes, pelo período estritamente necessário para as finalidades associativas. Os voluntários podem solicitar acesso à sua documentação pessoal mediante pedido fundamentado, respeitando os limites legais de confidencialidade e segurança. A Associação pode realizar verificações internas periódicas aos seus registros e procedimentos administrativos, assegurando conformidade com legislação aplicável e boas práticas organizacionais. Revisão e entrada em vigor. Revisão. O presente Regulamento Interno Operacional pode ser revisto total ou parcialmente por decisão da direção da Associação Valentão ao Resgate, sempre que tal se revele necessário para atualização de procedimentos.
Adequação a alterações legais ou regulamentares, melhoria da organização interna. Adaptação às necessidades operacionais ou estratégicas da associação. As propostas de revisão podem ser apresentadas pela coordenação operacional, chefias ou qualquer voluntário, devendo ser formalizadas por escrito e analisadas pela direção. Após aprovação, as alterações são comunicadas a todos os voluntários pelos canais oficiais e entram em vigor na data definida pela direção. A associação pode proceder a revisões extraordinárias em caso de alterações legais urgentes ou exigências de entidades fiscalizadoras ou financiadoras. Entrada em vigor. O presente regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pela direção da Associação Valentão ao Resgate e mantém-se válido por tempo indeterminado até que seja formalmente revogado ou substituído. A adesão à estrutura de voluntariado implica a aceitação plena e automática deste regulamento, da política de proteção de dados e privacidade, anexo 1º, e das normas complementares em vigor. O regulamento aplica-se a todos os voluntários, independentemente da sua função, antiguidade ou frequência de participação. A versão atualizada deste regulamento é disponibilizada aos voluntários e entidades parceiras mediante solicitação ou consulta nos canais institucionais. Aprovação. Aprovado pela direção da Associação Valentão ao Resgate em 2025. A direção da Associação Valentão ao Resgate. Alter do Chão. Anexo 1º. Política de Proteção de Dados e Privacidade. Associação Valentão ao Resgate. Versão 1.0, outubro de 2025. Responsável pelo tratamento. A Associação Valentão ao Resgate, com sede na Avenida 25 de Abril, número 23, 7440015 Alter do Chão, Porto Alegre, NIF 518.594.750. É a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito do Programa Voluntário Operacional e demais atividades associativas. Finalidades do tratamento. Os dados pessoais recolhidos são tratados exclusivamente para a gestão administrativa e operacional dos voluntários. B. Planeamento e registro das atividades e missões. C. Cumprimento das obrigações legais, nomeadamente contratação de seguro obrigatório, Portaria número 87 de 2006. D. Comunicação institucional e envio de informações relevantes. E. Emissão de certificados, declarações ou comprovativos de participação. F. Garantia de segurança e proteção dos voluntários em missão, ex. Dados de saúde facultativos. 3. Fundamentos legais. O tratamento é efetuado com base em cumprimento de obrigações legais, Lei nº 71 de 98, Decreto-Lei nº 389 de 99, Portaria nº 87 de 2006, RGPD e Lei nº 58 de 2019. Interesse legítimo da associação na organização das suas operações e comunicação institucional. Consentimento explícito do titular, nos casos em que seja exigido, ex. Uso de imagem, voz, dados de saúde facultativos. 4. Categorias de dados tratados. Podem ser tratados os seguintes dados: identificação e contactos, ex. Nome, morada, e-mail, telefone. Dados administrativos e de enquadramento associativo. Dados relacionados com formação e histórico de participação. Dados relativos a seguros obrigatórios. Dados de imagem ou voz, com consentimento. Dados de saúde relevantes para proteção em missão, facultativos, com consentimento explícito. 5. Destinatários dos dados. Os dados podem ser partilhados com companhias de seguros, cumprimento legal. Entidades parceiras em atividades conjuntas, ex. Autarquias, forças de segurança, veterinários municipais, sempre no estritamente necessário. Autoridades públicas, quando legalmente exigido. Todos os destinatários estão sujeitos a deveres de confidencialidade e segurança. 6. Conservação dos dados.
Os dados são conservados pelo tempo necessário à prossecução das finalidades descritas, pelos prazos legais aplicáveis, ex seguros, contabilidade, responsabilidades associativas, ou até ao exercício válido dos direitos de pagamento, quando aplicável. Direitos dos titulares dos dados. Os titulares podem, a qualquer momento, exercer os seguintes direitos: acesso aos dados pessoais, retificação de dados inexatos, apagamento dos dados, direito a ser esquecido, quando aplicável, limitação ou oposição ao tratamento, portabilidade dos dados, reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Exercício de direitos. Os pedidos devem ser apresentados por escrito para envio de correio e-mail geral@valental.org. Caixa de Correio Cheia Morada, Avenida 25 de Abril, número 23, 7440015 Alter do Chão, Porto Alegre. Todos os pedidos serão respondidos no prazo máximo legal de 30 dias. Segurança dos dados. A Associação adota medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança, confidencialidade e integridade dos dados pessoais, prevenindo acessos não autorizados, divulgação, alteração ou destruição. Alterações à política. A Associação Valentão ao Resgate reserva-se o direito de rever e atualizar a presente política sempre que necessário, comunicando as alterações aos voluntários pelos canais institucionais. Anexo 2.